Seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Nem toda a dor, nem todo sintoma vem daquilo que a gente sente. Alguns vêm daquilo que você não está podendo sentir, daquilo que você segura, daquilo que você controla, daquilo que você racionaliza ou empurra para frente, para não olhar. Hoje eu quero aprofundar algo muito importante, os sinais mais silenciosos do corpo, aqueles que não gritam de dor o tempo todo, mas mantêm a pessoa em estado de alerta constante. Esse vídeo é sobre isso, quando o corpo não entra em colapso, mas vive em tensão permanente. Eu me chamo Vera Furlani, sou psicóloga, falo sobre psicossomática, desenvolvimento humano e prosperidade. Vamos falar agora dessa tensão mandibular que a gente tem, ou que muitas pessoas sentem que apertam os dentes sem perceber. E quando se dão conta, já estão com o maxilar ou a mandíbula dolorida. Vamos falar também do bruxismo. À noite, durante o sono ou durante o dia, em situações onde o foco precisa ser excessivo, onde a sua atenção precisa estar concentrada. O que o nosso corpo está fazendo ali? Está segurando algo que não pode ser dito, controlando emoções que não encontram um espaço seguro para se sair ou para se sobressair. E há alguns perfis comuns de pessoas que vivem com essa tensão são pessoas altamente responsáveis desde cedo, desde muito cedo na sua vida. São pessoas que tiveram que aguentar calada, situações, histórias, experiências. São pessoas que aprenderam que quando elas sentem é uma fraqueza. Ou elas foram educadas que isso é ser fraco. Quem vive em vigilância emocional constante, esse perfil de pessoas tem tendência a contrair o maxilar. Clinicamente, o que eu vejo em muitas pessoas? Que elas precisam manter, sim, o controle sobre tudo, que elas evitam conflitos a qualquer custo e vivem em autocobrança silenciosa. Quando a pessoa está nessa situação, quando nós nos encontramos nessa situação, o corpo automaticamente trava a mandíbula, porque a vida virou contenção, a vida virou segurança, controle em excesso. E muitas vezes nós temos aquela pessoa que até respira, mas sente que o ar não completa. Ela suspira muito. Ela tem a sensação de aperto, sem diagnóstico clínico, ou vai fazer o diagnóstico, mas não tem nenhuma causa aparente. O importante é a gente sempre, primeiramente, né, evitar os psicologismos, como a gente diz, ou as terapeutizações, mas sempre investigar as causas médicas primeiro. Se os exames não explicam, aí sim a gente tem a causa clínica psicológica.
Então, são pessoas que muitas vezes vivem relações sufocantes. São pessoas que vivem em ambientes onde ela não pode ser quem ela é de verdade. São pessoas que precisam excessivamente se adaptar para não perder os vínculos naquele ambiente. São pessoas que vivem com medo inconsciente de decepcionar a si, as famílias, as pessoas, o grupo, a empresa, os colegas. O marido, a esposa, os filhos. O corpo vai sinalizando, dizendo para a pessoa: eu não tenho espaço aqui. E a respiração vai ficando curta, cada vez mais curta. Existem também pessoas que têm sintomas diferentes de insônia. Por exemplo, cada tipo de insônia comunica algo distinto. Nós temos aquela pessoa que tem dificuldade para pegar no sono. A gente fala que é a insônia inicial. O que acontece com essa pessoa? O corpo dela, a mente dela, está dizendo que ela não consegue desligar, que ela necessita estar no excesso de controle e que ela tem a tendência de prever tudo o que vai acontecer. Então, esse é um tipo. Aquela pessoa que acorda no meio da noite e não dorme mais. A gente diz que essa pessoa, ela vive em alerta interno constante, medo de perder o controle, de se relaxar, e que se ela perder o controle, ela vai relaxar. Então, ela está sempre em atenção constante. E muitas vezes esse tipo de insônia vem em pessoas que têm histórico de insegurança emocional, mas elas não vão admitir isso para você. E você, se tem esse sintoma de insônia, de acordar no meio da noite e não dormir mais, esteja atento ao que eu acabei de falar. Pessoas que têm um sono leve, mas que não repara, um sono que dorme, mas acorda cansado. A vida está te dizendo que você precisa estar em estado de defesa constante. E o corpo não descansa. Por quê? Porque ele não se sente seguro. Então, aqui a gente tem muito disso, e eu vejo muito isso em pessoas que sustentam mais do que deveriam, ou seja, pessoas que são autoexigentes em sustentar mais do que, ou carregar mais do que poderiam carregar. Vivem, muitas vezes, em relações ambíguas, não sabem se podem parar. Olha que interessante, né? E aí a gente pensa, pessoas que não têm paz, pessoas que não têm sossego, pessoas que vivem em estado de desespero e desesperança, também que não conseguem se entregar para a vida, confiar na vida. E aí vocês podem me perguntar, mas e aquelas pessoas que têm inflamações recorrentes, sem um foco único, por exemplo? Pessoas que têm inflamações de modo genérico, em locais específicos. Aqui eu vou falar de alguns bem específicos, tá? Vamos falar hoje de mãos e punhos. Vocês sabem que as mãos estão ligadas ao fazer, ao manipular, ao tocar, ao alcançar, ao contato. Então, quando a gente tem inflamações nessas partes do corpo, a gente precisa olhar para isso, que está ligado ao fazer excessivo, ou seja, a sensação de que tudo depende
exclusivamente de mim. E é muito, muito comum isso em pessoas que assumem responsabilidades que não são delas, que são de outras pessoas. Muitas vezes são responsabilidades familiares, de vizinhos, de comunidade, de grupos, de empresa, do marido, é responsabilidade dos filhos, mas ela assume, ou ele assume. Pessoas que não conseguem pedir ajuda, pessoas que acreditam que elas são responsáveis por carregar tudo sozinhas, pessoas que vivem com sobrecarga silenciosa, tanto física quanto mental ou emocional. Então, a gente precisa olhar para isso com mais carinho e entender que inflamações nas mãos está muito conectada àquela pessoa que faz demais, que faz muito para os outros, passando por cima de si mesmas, muitas vezes. Nestes casos de inflamações nos joelhos, que eu quero falar agora, eles estão relacionados a pessoas que têm um quadro mais rígido, ou seja, pessoas que têm dificuldade de ceder, pessoas que têm orgulho ferido, pessoas que têm resistência a aceitar os limites da vida. E o corpo inflama aonde a vida não está flexível. Então, é importante olhar para a nossa vida. Se você tem inflamações de joelhos, olhe para a sua vida, onde, em qual parte, em qual setor, em qual área da sua vida, que você está sendo inflexível, rígido, teimoso, orgulhoso, orgulhosa, e você está tendo dificuldade de ceder por orgulho, por prepotência, por arrogância. Olhe seus joelhos, eles estão dizendo algo sobre isso. Pessoas que têm quedas de cabelo sem causa aparente. Mulheres e homens, prestem atenção aqui. Além dos fatores hormonais, além dos fatores nutricionais, há um padrão clínico frequente em pessoas que têm queda de cabelo. E preste atenção que você poderá se identificar aqui. Quando nós perdemos a nossa identidade, quando nós nos perdemos de nós mesmos, não sabemos mais quem somos, de onde viemos, para onde vamos, perdemos os referenciais, e isso acontece muito frequentemente em momentos de grandes mudanças, seja da infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta, da adultez para a velhice, mas a gente tem também as transições de casamento, de maternidade, de separações, de mudança de cidade, de emprego, e por aí vai. Pessoas que têm excesso de adaptação, que precisam se adaptar muitas vezes, rapidamente, a várias situações na vida, onde a exigência de adaptação é muito grande, poderemos encontrar quedas de cabelo em pessoas que têm quedas de cabelo. E muitas vezes a vida dessa pessoa está sendo vivida para atender as necessidades externas e não as próprias. E o cabelo cai, sim, sabe quando? Quando a pessoa já não se reconhece mais. Quando ela não se reconhece na vida que ela está vivendo, que aquela vida já não lhe pertence, que não é aquilo que ela quer viver de verdade. Aí vocês podem me perguntar, Vera, e as compulsões? Bom, nem toda compulsão ela é visível. Existem as compulsões que a gente chama de compulsões silenciosas. E algumas aparecem como
a necessidade de acumular resultados. Já conhecem alguém assim? Já foram assim, por acaso? Pessoas que gostam de acumular sucesso, pessoas que gostam de acumular vitórias, pessoas que buscam incessantemente por sucesso. Aí vocês podem me perguntar, Vera, mas por que essas compulsões você está trazendo para a gente? Porque essas são sinais do corpo dizendo que algo não vai bem. São adoecedores do corpo. Então, essas compulsões silenciosas, elas vêm como sinais para que a gente observe. E eu estou aqui trazendo esse assunto para que você se observe, para que você se analise, se perceba. Quando você tem uma compulsão por excesso de racionalização emocional, ou seja, aquela pessoa que não se permite sentir. Ela está sempre racionalizando. Não, mas é porque isso, é porque aquilo, é porque o fulano, é porque o Beltrano, é porque está chovendo, é porque está no inverno, é porque tem muito sol, é porque eu caminhei demais, eu fiz muita atividade física. E aí as compulsões aparecem. Outra compulsão muito comum é troca constante. Trocas constantes de terapia, de cursos, de estilos, de relações. Estão sempre trocando, trocando, trocando de forma constante e rápida. A pessoa não para, não tem sossego, mas também não se sente plena. Muitas vezes, isso não é ambição saudável. Isso é tentativa de preencher vazios internos, vazios estruturais. E quando a gente precisa olhar para isso, pode ser tarde demais. Por isso que eu estou aqui já trazendo esse assunto para você se analisar. Quando o corpo está em estado de alerta, também é um sinal para a gente observar. Sabe aquela taquicardia leve? Aquela aceleração no coração? Aquela sensação de urgência, de que tem algo que vai acontecer, eu preciso me preparar, não sei o que que é, mas eu tenho urgência, tenho pressa, pressa de fazer algo, não sei o quê. Mas tudo é com urgência. Conhecem alguém assim? Pessoa que tem dificuldade de relaxar, mesmo em momentos em que ela está segura, mesmo em momentos que ela poderia e que seria saudável relaxar. O corpo, meus amores, vive como se algo fosse acontecer. E aí, quando infelizmente acontece algo, a pessoa já diz: olha, foi isso, é por isso que eu estava daquele jeito. E aí justifica com aquele comportamento ansioso, com aquele comportamento agitado, com aquele comportamento de preocupação, de antecedência. E na clínica, isso costuma vir de histórias de pessoas onde o descanso nunca foi permitido. Ela não se permite relaxar, não se permite descansar, não se permite desfrutar e fazer as coisas com calma. A segurança dessa pessoa nunca foi presente, sempre foi instável, insegura, não certeza. E o amor? Ah, o amor. O amor sempre era dado de acordo com o desempenho. Sim, se você produz, você é amado. Se você não produz, você não é amado. Então, são pessoas que vêm de histórias assim. Você só vai ser amado se você for útil e necessário. Então, o corpo aprendeu que se relaxar, algo vai dar errado. Eu sei. Principalmente esse último assunto pode ter mexido com muitos de vocês que me seguem aqui, que me acompanham no canal.
mas é para vocês olharem para isso sim, tá? E a gente precisa entender que o autocuidado não é spa emocional, tá? Não é mais uma técnica, não é mais uma ferramenta. O autocuidado, ele é direção interna, ele é alinhar as escolhas, alinhar as relações e alinhar, meus amores, o ritmo da vida. Escolhas, relações e o ritmo. Quando isso acontece, o corpo desacelera, ele consegue relaxar, os sintomas também diminuem e a energia retorna muito mais intensamente e possível de usar de maneira concentrada em resultados. Então, o corpo não adoece para te punir, pelo contrário, ele é seu melhor amigo. Ele te sinaliza para você se reorganizar, para você se realinhar, para você olhar para a sua vida de uma maneira mais amorosa, coisa que não estava acontecendo antes. E eu quero te dizer mais uma coisa: se esse vídeo organizou algo em você, tocou você, transformou algo em você, te deu alguma percepção importante sobre você, na descrição aqui abaixo eu deixei 2 caminhos possíveis, tá? Um formulário de uma escuta inicial, para quem sente que precisa olhar para a própria história com mais leveza e mais clareza, e um áudio diário de realinhamento. Esse áudio, para quem quer organizar, ou melhor, reorganizar o seu ritmo interno. Tem muitas informações nesse áudio. São áudios que eu venho gravando desde novembro do ano passado, mas são áudios que têm profundidade, que têm presença, tá? E sem pressa, sem promessa vazia, no teu tempo. Eu deixo a você aqui um abraço, que este vídeo possa ter agregado na sua vida. Comenta para mim aqui se agregou algo para você, se eu trouxe para você uma informação nova que você desconhecia. Escreve para mim aqui abaixo nos comentários quais foram as informações que transformaram o seu dia. E se você precisar, assiste novamente para que você possa absorver melhor o conteúdo, com calma, sem pressa, se olhar, se perceber, se analisar, se conhecer. Muito obrigada e até o próximo vídeo.